não precisa estudar igual um louco, mas se preparar, né? Tá confiante, pelo menos, é muito importante. Mas é isso. Bom, pessoal, tem 11 pessoas na sala. Dessas 11, 2 sou eu, então temos 9, que é um pouco preocupante, né? Tem vindo pouca gente, cada vez menos, e eu acho que é um pouco sintomático disso que o Matheus compartilhou no início da aula, esse desânimo, essa coisa meio, né? Enfim, chegando no período de vestibular, começa um certo desespero, etc. Não, mas é mesmo, né, Matheus? Então, que vocês se incentivem como vocês estavam no início do ano. Eu comecei nessa sala com mais ou menos, que eu me lembro, uns 90 e pouco alunos. E hoje eu estou dando uma aula para 8, ou para 9, pelo menos. Acredito que são 9 alunos que estejam na sala. Então, é difícil, gente. Vocês vejam quantos que pararam no meio do caminho e que deixaram de assistir aula e que, enfim, por N motivos, deixaram de assistir, de comparecer, etc. Não se desanimem. Dito isso, inclusive, tem um exercício de geopolítica que eu acrescentei lá no Classroom. Exercício rápido, no Google Forms, então vocês não têm que me mandar para o meu e-mail, só preencher as alternativas e enviar. Então façam. Né? As questões relacionadas ao Canal do Panamá são questões clássicas de vestibular, geralmente aparece coisa relacionada a isso, então as questões estão mais voltadas para aquilo, e recomendo que vocês façam tudo que tiverem ao alcance de vocês, né? Não desanimem nessa fase, né, do cursinho. Mas é isso, bom. Vamos retomar, então, a nossa aula de geopolítica, da onde a gente parou na aula passada. Bom, tá aí, pessoal, compartilhando com vocês. Nós paramos exatamente na regionalização do Mackinder. Vejam, aqui já é uma regionalização do espaço mundial, né? Ou seja, não é uma regionalização do tipo clássica que a gente está esperando ver. Uma regionalização entre os continentes, né? América do Sul, África, Ásia, tudo separadinho. Na verdade, para o Mackinder, ele diria: a Europa não é nada mais, nada menos que uma península da Ásia, né? O Mackinder não considerava a Europa como um continente à parte. E faz sentido, porque a Europa, o conceito de continente como uma área continental contínua, né? Se a gente pensar nesse sentido, a gente teria que considerar a Ásia, África e Europa como um único grande continente. E é assim que o Mackinder vai chamar. O Mackinder vai chamar essa região de a Ilha Mundial, né? Ou seja, a maior porção contínua de terras do nosso planeta. Então, o Mackinder não considerava a Europa um continente à parte. Era, na verdade, um braço. A Europa é um continente que poderia ser definido, ou uma península da Ásia que poderia ser definida, a partir de uma série de outras penínsulas. É um conjunto de penínsulas que compõem uma península maior da Ásia, né? A gente poderia pensar mais ou menos nesse sentido. E como a gente viu anteriormente no pensamento do Mackinder, aquela coisa do sistema fechado, a eterna luta entre poder marítimo e poder terrestre, um certo geografismo no sentido de que a geografia física explicaria muitos acontecimentos. Tudo isso é muito importante para a gente entender, por exemplo, que na visão do Mackinder, a história europeia é resultado da história asiática. Então, para o Mackinder, quem teve a oportunidade, eu sei que vocês estão extremamente desanimados, né? Mas tentem ler o Pivô Geográfico da História, é um texto curto que eu coloquei lá no Classroom, onde o Mackinder está explicando as influências, né? O modo como a história europeia, na verdade, foi moldada pelo desenvolvimento da história asiática. Então, uma série de eventos, né, que marcam a história europeia, na verdade, são resultados de dinâmicas da história asiática. Então, para a gente ter um exemplo, um dos mais óbvios, né, dois, na verdade, né, os árabes. Os árabes foram fundamentais para pensar a história europeia, né, eles vão colonizar a Península Ibérica, por vezes vão chegar até a invadir Roma. Então,
os próprios turcos otomanos, na verdade, conquistando as regiões até o cerco de Viena, os mongóis também, que seria o segundo caso, né? Ou seja, há uma relação muito direta, né? O aprendizado da navegação, as próprias obras do mundo grego, como as obras do Aristóteles, não foram preservadas na Europa. Foram os árabes que recuperaram essas obras e que mantiveram elas a salvo. Depois o mundo católico também vai recuperar, né? Enfim. Então, isso é muito importante para a gente entender esse princípio da regionalização do Mackinder. Então, vejam o seguinte, para a gente tentar entender um pouco melhor essa regionalização. O Mackinder vai considerar que no nosso planeta existe uma grande área continental, e nesta área continental, chamada Ilha Mundial, nós temos um coração do nosso planeta, um coração da Terra, um coração continental. Esse coração, o Mackinder vai chamar de área pivô. Então, a área pivô é essa área, esse coração continental, né? Mais tarde, o Mackinder vai chamar exatamente de Heartland, ou seja, Heart, coração, e Land, né? Coração da Terra. Então, essa generalização, essa regionalização do Mackinder está colocando em evidência o quê? Justamente o poder terrestre. É o coração continental, né? Onde uma área destacada no nosso planeta com um grande potencial de defesa, com um grande potencial de organização. Dito isso, o Mackinder diz também, aquele que controlar o Heartland controlará o mundo. Ou seja, a potência que tiver acesso a todo o território do Heartland, a todo o território da área pivô, como ele chamou anteriormente, terá o controle do mundo. E por que isso, né? É uma espécie de geografismo, mas faz um pouco de sentido. Vamos pensar alguns exemplos históricos e depois discutir quais são as características dessa região que permitem essa hegemonia mundial. Então, vejam, no território da área pivô, disso que nós chamamos de Heartland, qual é a potência hegemônica? Qual a maior potência localizada nessa área? Ela basicamente inclui a Rússia, todo o território russo, grande parte dele está ali na área pivô, né? E a Ásia Central. A Ásia Central também muito importante ali, localizada, território da Mongólia, tudo mais ali, um pedaço do território chinês, tudo mais. Então, vejam como a Rússia já está numa posição estratégica fundamental no Heartland, né? Ou seja, nessa área pivô que a gente está vendo aqui. Então, a maior parte da área pivô é território russo. E daí uma grande importância que o Mackinder também vai dar para compreender a Rússia. Bom, e alguns exemplos históricos sobre a importância dessa região. Vamos pensar em duas guerras, né? A Guerra Napoleônica, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se a gente pensar as invasões napoleônicas, né, vocês sabem das aulas de história que Napoleão impôs um bloqueio comercial, né, aquele famoso bloqueio continental à Inglaterra, né, no início ali do século XVIII. Então, Napoleão impõe esse bloqueio e os russos decidem que não vão respeitar esse bloqueio, que vão manter a sua aliança comercial com os ingleses. Qual é o resultado disso? Napoleão reúne um exército gigantesco e se move em direção à Rússia. Ou seja, Napoleão não poderia permitir que qualquer potência na Europa desafiasse o seu poderio. Então, a Rússia tinha que ser um exemplo. Então, ele reúne o exército para atacar o território russo. O que acontece na campanha napoleônica? Napoleão foi um estrategista gigantesco, um general extremamente competente que ganhou todas as batalhas que ele lutou. Então ele impôs um regime severo à Europa e nenhum país conseguiu fazer frente ao poderio dos franceses até então, que extremamente bem equipados,
com um nível de estratégia gigantesco, conseguia vencer a maioria das suas batalhas. E é logo na Rússia que o Napoleão vai perder, né? Então, como que os russos derrotaram o exército napoleônico? Vejam, quando o exército napoleônico invade a Rússia, os russos estão mal preparados. A Rússia é um país ainda sem grandes infraestruturas, generalizadamente agrário, né? Com um exército também que não estava à altura de enfrentar o exército napoleônico, né? Então, os russos vão lutar muito através de algumas táticas específicas. Então, por exemplo, a tática conhecida como terra arrasada vai ser muito comum nessa campanha do Napoleão. Ou seja, os russos, o que vão fazendo? Conforme o exército napoleônico vai se interiorizando no território russo, os russos vão destruindo tudo e recuando. Então, não deixam nada para trás, não deixam nada de alimento, não deixam nenhuma provisão, né? Vão destruindo tudo que tem no seu caminho, inclusive os russos vão botar fogo em Moscou, para vocês verem como essa tática realmente foi levada até os últimos níveis, né? Então a capital do Império Russo vai ser queimada pelos próprios russos, porque a ideia era, temos um território gigantesco, vejam o tamanho da Rússia. Se nós irmos nos interiorizando no território e não deixando nada para trás, e ao mesmo tempo, claro, os russos faziam uma série de táticas de guerrilha, ou seja, incursões noturnas, ataques isolados, atacavam alguns soldados que estavam mais isolados do resto do grupo, táticas de sabotagem, enfim, porque eles sabiam que uma luta direta era extremamente, era quase um suicídio, né? Mas tivemos uma série de lutas diretas, né? Então, enfim, os russos vão generalizadamente aplicar essa tática que deu muito certo. O que aconteceu com Napoleão? Em certo momento a campanha falhou, não tinham provisões suficientes, as infraestruturas da região não permitiam um rápido fluxo de transporte de alimentos e de mercadorias que pudessem abastecer o exército. O inverno chegou, e aí o Napoleão teve que fazer uma retirada às pressas do território russo. E às pressas mesmo. E aí, na verdade, que eu saiba, foi nesse momento que as batalhas diretas se intensificaram. Porque os russos falaram, bom, agora o exército napoleônico está extremamente frágil, fragilizado, estão famintos, estão passando frio, agora é a hora onde a gente pode fazer algum tipo de ataque direto, né? Então, nesse sentido, vejam a importância do Heartland. E aí a gente já viu, então, uma característica fundamental do território russo, a própria extensão. A própria extensão continental do Heartland é um fator fundamental para a gente pensar nas questões geoestratégicas relacionadas a essa região. Por quê? Vejam a capacidade desse território. Qual a capacidade que esse território tem de se interiorizar e se reorganizar para voltar às batalhas. Então, tanto Napoleão como Hitler na Segunda Guerra Mundial vão sofrer por conta dessa característica desse território. É um território muito grande. Se os russos sofrem uma derrota, eles podem se interiorizar, se reagrupar, se reabastecer e voltar à luta. Conduzir uma guerra de guerrilha interminável, num território que é imenso. O próprio clima do território russo também é muito importante para a gente pensar, né? O inverno impactou profundamente o exército napoleônico, né? O próprio exército nazista vai sofrer muito por conta disso. Então, a característica fundamental do Heartland é essa capacidade de se reorganizar, a capacidade de reorganização num território que é extremamente extenso. Essa é uma. Mas as próprias características da geografia física do Heartland são importantes. É um território com uma série de bacias internas muito importantes que permitem um certo fluxo interessante. Também é um território de muitas estepes, né? Mas, enfim, a gente poderia fazer uma regionalização do ponto da geografia física que seria interminável também. Né?
Mas, basicamente, essa capacidade de se reorganizar e voltar a lutar. E claro que as técnicas foram fundamentais para pensar essa situação, né? Porque o Mackinder mesmo vai dizer o desenvolvimento das técnicas do poder terrestre são fundamentais. O surgimento da Transiberiana, nessa região que a gente chama de área pivô, é muito importante, porque ela permitiu um deslocamento mais rápido das tropas, né? Então, Mackinder ainda é um entusiasta do poder terrestre. É algo como se o poder terrestre tivesse continuamente a capacidade de atacar e o poder marítimo tivesse continuamente uma certa capacidade de se defender, mais do que de atacar. Porque no próprio livro do Itaúsu vocês vão ver, o poder marítimo ele pode fazer certas incursões, mas é muito difícil que você se projete numa área continental a partir de uma área insular. Construir um império continental a partir de uma ilha é algo muito difícil, pelas próprias características da ilha, das dificuldades de se desenvolver isso, né? Agora, em relação ao poder continental, você tem a capacidade de atacar o poder marítimo, mas tudo depende de que você consiga desenvolver um bom poder marítimo, ou seja, o poder continental pode se projetar como poder marítimo. E esse é o grande pesadelo do Mackinder, como a gente vai ver, em relação à Rússia, que a Rússia é um poder terrestre importante, né? Agora, não se consolidou como um poder marítimo. E o grande perigo é esse: se os russos conseguirem se lançar ao mar, desenvolver uma frota, eles podem muito bem colocar em risco toda a soberania da Europa. Mas existiam algumas condições para que isso acontecesse, que a gente vai discutir e que muito dizem respeito ao que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial foi muito motivada pela invasão da Europa Oriental pelos alemães. E isso tem um motivo que a gente precisa discutir. Mas antes, vamos dar uma olhadinha de novo nessa regionalização. Então, a gente tem essa Pivot Area, né, ou Heartland, que tem algumas diferenciações, né, mas basicamente se manteve um contorno muito próximo da mesma área. A gente tem dois anéis nessa regionalização, né? Esse anel interno marginal crescente, que seria toda a borda do Heartland, né? Ou seja, as fronteiras, basicamente, do Heartland, que vem ali desde o Sudeste Asiático, o subcontinente indiano, Península Arábica, Anatólia e Europa, né? E a gente tem o insular crescente, né? o anel externo, ou seja, essa região mais externa é generalizadamente uma região insular, uma região de ilhas, né? Então, o próprio continente americano ele está mais isolado do resto da ilha mundial, a Austrália, tudo mais. Inclusive, é muito interessante o debate que se fazem, ainda na geopolítica, de que existiria uma área pivô ou que a própria América do Sul teria um heartland, né? Por conta também das suas dimensões continentais, de certas características do território. Se eu me lembrar, eu também acrescento um artigo falando sobre isso para vocês. Mas vamos lá. Então, o pesadelo do Mackinder. Então, a gente pode dizer que o Mackinder tinha dois pesadelos, né? Que a Rússia conquistasse o território alemão ou vice-versa, que os alemães conquistassem o território russo. Para o Mackinder, isso era inconcebível. Por quê? Se os alemães conquistam o território russo, eles têm uma projeção, eles vão se tornar qualquer um, né? Ou tanto os alemães conquistando a Rússia quanto os russos conquistando os alemães, eles vão se tornar uma potência praticamente inconquistável. Uma potência que não pode ser derrotada. Por quê? Ali você teria a união de características muito importantes do território. A Alemanha com uma saída para o mar e a Rússia com toda a reserva de território. Então, se os alemães, que já eram uma potência naval importante na Europa do século XIX, conquistassem a Rússia, aí eles seriam invencíveis, né? Justamente porque, além de ter um poder naval importante, eles teriam à sua disposição um território imenso que permitiria uma contínua reorganização. Os russos, a mesma coisa. Se eles tomassem a Alemanha, eles poderiam se projetar como uma potência naval. Imagina, se a Rússia já é
uma potência extremamente... já uma potência em certo nível, historicamente observamos uma potência meio que invencível, né? Napoleão não ganha, Hitler sai frustrado, né? Imagina com o território alemão na sua disponibilidade. Então, o grande pesadelo do Mackinder é que tanto Rússia ou Alemanha, um ou outro, se projetassem nos seus territórios. Mas havia um outro perigo também, que a Rússia estabelecesse um acordo ou aliança com a Alemanha. Então, o objetivo dos ingleses é, de certa forma, desestabilizar essa região. E a gente vai ver que a geopolítica mundial se projetou muito nesse sentido, o que explica muito dos conflitos regionais. Ou seja, daí está a importância da gente estudar as teorias geopolíticas antes de ir para os conflitos regionais. Se a gente não estudar a geopolítica, a gente não entende o porquê dos conflitos regionais. E quando eu digo estudar geopolítica, é estudar a teoria e método em geopolítica. Estudar quais teorias que motivam certos conflitos pelo mundo. Não é só uma questão de atualidades, e cada território é dotado de uma importância geopolítica específica que precisa ser compreendida, do ponto de vista mesmo geoestratégico, não só em relação aos seus recursos disponíveis, não só em relação a petróleo, não. O caso do Afeganistão, que a gente discutiu muito, a gente viu que não está só relacionado a petróleo ou gás natural. Está relacionado à própria importância daquele território, da posição daquele território. E, mais uma vez, a gente tem que compreender isso aqui. Então, a Rússia estabelecendo uma aliança também não seria uma coisa das mais interessantes. Então, é inconcebível para os ingleses que os alemães invadissem a Europa Oriental durante a Segunda Guerra Mundial, porque, logicamente, isso favoreceria, né, uma aproximação entre a Alemanha e Rússia, ou permitiria que a Alemanha dominasse o então Império Russo ou União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Então, esses são os dois pesadelos do Mackinder. Bom, aqui para a gente comentar um pouco sobre o medo da expansão alemã, há um caso muito interessante, né? Porque no período da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes do início da guerra, o diplomata Ribbentrop, né, o famoso diplomata, ficou famoso pelo acordo Ribbentrop-Molotov, né, que é uma espécie de acordo de não agressão entre Alemanha e União Soviética, né? O diplomata Ribbentrop vai até a Inglaterra negociar algumas ideias da expansão alemã. Ou seja, ele vai até a Inglaterra explicar quais são os projetos do exército nazista para a Europa Oriental, para a expansão na Europa Oriental. E muitos historiadores, equivocadamente, entendem que, na verdade, os ingleses e franceses estavam neutros em relação a todo esse conflito, né? Eu já vi muito essa perspectiva de que, na verdade, os alemães queriam invadir a Europa Oriental e atingir a União Soviética, e até então os franceses e ingleses estavam tranquilos porque a União Soviética era comunista e eles queriam a destruição do comunismo. Vejam, gente, na geopolítica, essas questões de comunismo e capitalismo às vezes funcionam como uma espécie de cortina de fumaça. Não é necessariamente isso que motivava os conflitos, como não é hoje isso que motiva os conflitos. Né? Hoje a gente ainda tem uma perspectiva de que a Guerra Fria não acabou, de que há uma continuidade da Guerra Fria. Então, se há uma continuidade da Guerra Fria, isso nos indica, antes de tudo, que nunca foi uma disputa exatamente ideológica. E pensem, não faz realmente... É ideológica também, mas não é só ideológica. Pensem que não faz sentido deslocar exércitos e recursos em um nível estrondoso só por uma questão ideológica. É muito importante. Em alguns momentos, a questão ideológica prevalece em muitos dos conflitos regionais, mas não é o único fator que explica o desenrolar de uma série de conflitos históricos. Então, vejam, nessa questão da invasão da Europa Oriental pelo exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial, os ingleses e franceses não estavam nem um pouco indiferentes em relação a esse projeto de expansão do Hitler. Por quê? Porque eles tinham a total convicção de que seria necessária a existência daquilo
que após a Primeira Guerra Mundial se consolida como cordão sanitário europeu. Então, eu acho que a gente tem aqui, depois eu volto para o Big Game para a gente discutir, mas vejam, após a Primeira Guerra Mundial, o próprio Mackinder vai ser um dos diplomatas do Império Britânico. O Mackinder, que é esse geógrafo que a gente está estudando, é um dos diplomatas do Império Britânico que vai negociar os termos de paz em Versalhes. Então, uma das questões fundamentais do final da Primeira Guerra Mundial foi a criação disso que é chamado de cordão sanitário. O cordão sanitário vem exatamente disso, de algo sujo, de uma região suja, né? Ou seja, é a criação de fronteiras artificiais na Europa Oriental que impedissem a Alemanha de ter qualquer tipo de contato com o Império Russo. Então, vejam, todos esses estados foram criados artificialmente, claro, respeitando uma série de características culturais, étnicas daquela região, mas fundamentalmente para impedir que Alemanha e Rússia tivessem algum tipo de contato direto. Porque vocês vão ver que isso vai acontecer ainda no período da Segunda Guerra Mundial, quando alemães e russos decidem invadir em conjunto a Polônia, o que gera, inclusive, um dos momentos mais terríveis da Segunda Guerra Mundial, que é o massacre de Katyn, acho que é assim que se fala, onde o exército soviético vai massacrar uma série de prisioneiros poloneses. Então, vejam, já é um contato, né? A invasão conjunta da Polônia já é um contato entre alemães e russos perigosíssimo para a estabilidade do Ocidente. Ou seja, se alemães e russos decidem ser amiguinhos, algo que vai acontecer até a invasão da União Soviética pelos alemães, numa espécie de traição, né? Se eles se mantêm essa amizade, a Europa Ocidental está perdida. E, de fato, olhando historicamente, observando historicamente, talvez o grande motivo realmente da derrota nazista foi a invasão da União Soviética. Se os nazistas não tivessem invadido a União Soviética, não tivessem focado em duas frentes de luta, eles teriam uma condição muito maior de se reorganizar e de alongar o período de guerra. Então, é muito importante a gente notar que no pensamento desse geógrafo inglês chamado Mackinder, Alemanha e Rússia devem ficar separadas. Não podem formar aliança e não podem conquistar o território um do outro. E isso, pessoal, motiva até hoje as análises em geopolítica, motiva até hoje os modos pelo qual o poder americano vai buscar atuar nesse território. Então, como a gente vai ver, uma série de conflitos regionais se explicam por causa disso também. Não é unicamente por isso, nunca é uma única narrativa, nunca é apenas um único fator que determina um conflito. São vários. Mas o que a gente vai ver lá na frente de guerras híbridas, por exemplo, como é o caso da Síria, como é o caso da Ucrânia, como é o caso que a gente assistiu agora há pouco em Myanmar, na Birmânia, como é o caso de Hong Kong, tudo isso está sendo motivado por essa necessidade de enfrentar o heartland, de impedir, por exemplo, no caso da Ucrânia, que russos e alemães tenham algum contato, que a própria Rússia tenha acesso ao mar, na região do Mar Negro, né? E no caso da Birmânia, como a gente vai ver mais para frente, por conta de uma série de outras considerações. Então, é muito importante a gente notar que ingleses e franceses não estavam indiferentes em relação à expansão da Alemanha em direção à União Soviética. E isso historicamente se revela de outras formas também. Historicamente, os ingleses, a Europa Ocidental no geral, faz esforços para impedir o Império Russo de ter qualquer tipo de acesso ao mar. Então a gente já viu alguns exemplos históricos importantíssimos. As guerras napoleônicas. Né? As guerras napoleônicas foram motivadas por conta do bloqueio continental, mas já explicam essa tendência do Heartland em ser uma região meio que invencível, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial também se explicam em grande parte por conta dessa necessidade de impedir Alemanha e Rússia de se conquistarem mutuamente, né? Ou impedir a Rússia de ter acesso ao mar. E o próprio Big Game, que é esse período do século XIX, né? Muito conhecido pelos confrontos entre ingleses e russos, né? Então, há uma série de conflitos que são explicados nessa perspectiva
de impedir os russos de terem acesso ao mar. Então, vejam, o caso da Guerra da Crimeia é muito importante. A Guerra da Crimeia é considerada a primeira guerra do tipo moderno, uma guerra como aquela que desembocaria naquele modelo de guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E vejam como a Crimeia, lá no século XIX e no século XX, já tem uma importância gigantesca e continua tendo hoje. Né? A própria Rússia anexou a Crimeia esses tempos e por isso sofreu uma série de sanções comerciais, né? Uma série de sanções da ONU, né? Porque anexou de maneira incorreta aquele território. Então vejam como isso continua muito recente. Então são várias as tentativas do Império Russo de acessar o mar. Eles vão tentar acessar o mar pelo Irã, vão ter conflitos entre ingleses e russos no território do Irã. A Ásia Central é muito importante para o Império Russo, como uma forma de se projetar pelo Oceano Índico, né? Então, são uma série de conflitos regionais que se explicam por essa necessidade de conter a expansão russa nos limites daquilo que é o Heartland. E é meio que conter mesmo, né? Não há uma perspectiva, pelo menos não há uma consideração desse tipo, né? Não se espera que os americanos hoje, por exemplo, conquistem o território russo, mas ao menos contenha os anseios russos dentro do seu território, que os russos não tenham capacidade de se expandir pela Eurásia e projetar o seu poder pelo mundo. O Mackinder é até hoje, então, considerado o pai da geografia, da geopolítica, porque o paradigma que ele está introduzindo sobre o Heartland, sobre esse poder terrestre, esse território capaz de comandar o mundo, né? Quem conquista o Heartland comanda o mundo, é até hoje um paradigma dominante. Então, a grande parte das discussões que vão usar as teorias geopolíticas como base partem desse princípio, que as guerras no mundo têm sido motivadas generalizadamente por conta desse território específico e da necessidade de algumas potências de enfrentarem o poder terrestre russo. Vejam que a história se repete, porque o que a gente observa hoje, de novo, é uma tendência de uma luta entre um poder que é generalizadamente mais marítimo, né, que é os Estados Unidos, mas a gente pode chamar de poder híbrido também, contra o poder terrestre ainda, que é a Rússia. A Guerra Fria é isso também. Né? O Big Game é isso. Então, é uma coisa que soa, pelo menos para mim, mas acho que para a maioria de vocês, como algo estranho. Né? Qual é a ideia por trás disso? A história é uma eterna luta entre poder marítimo e poder terrestre. Mas faz sentido, porque historicamente é assim que a gente observa os conflitos. Claro que a gente pode desmembrar isso para uma série de outros conflitos específicos, né? E ver que não é exatamente tão assim, mas que, na generalidade, isso se mantém. Ou seja, a contínua luta entre americanos e russos, como antigamente foi a luta entre ingleses e russos, reproduz essa tendência de que há uma eterna luta entre poder marítimo e poder terrestre, e que o Mackinder diria, o poder terrestre será o grande vitorioso. Mas ainda existem críticas, e quem tiver acesso ao livro do Itaú Sul vai ver que, na verdade, o que a gente vê na história é que, generalizadamente, o poder marítimo acabou vencendo o poder terrestre, né? Então, a União Soviética sai derrotada na Guerra Fria, né? O próprio Big Game, os russos não conseguem acesso ao mar, como até hoje os russos têm muita dificuldade de acesso ao mar, apesar de ser um território gigantesco. Então, eles têm acesso ao mar, mas não é a maneira de se desenvolver com uma potência marítima de expressão como é os Estados Unidos. Então, basicamente, é essa a ideia do Mackinder. Bom, dito isso, então, a gente pode analisar alguns casos históricos importantes para entender isso, né? Então, vejam bem, para relacionar com a teoria do Mackinder, a criação do cordão sanitário é muito importante nesse período dos acordos do pós-Primeira Guerra Mundial.
com uma zona de contenção que separasse a Alemanha de Rússia. Para compreender a Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer que a invasão da Europa Oriental pelos alemães foi uma questão fundamental para desencadear o conflito, e que esse conflito foi desencadeado pela noção de que os alemães não poderiam conquistar a Europa Oriental e a Rússia, porque isso daria a eles um certo poder, uma certa invencibilidade. E isso fica claro nos acordos. Eu acho que eu nem cheguei a comentar do Ribbentrop indo conversar com o Império Inglês, né? O Ribbentrop avisou os ingleses de que os planos nazistas tinham como pretensão invadir a Europa Oriental. Então, é meio que o Ribbentrop chegou lá para conversar com o Churchill e falou: olha, cara, a gente está querendo a Europa Oriental. Não temos a pretensão de invadir os seus territórios. Claro que eles tinham, né, um pouco, por conta de toda a derrota na Primeira Guerra Mundial, né? Foi uma humilhação para os alemães, a paz de Versalhes foi uma humilhação para os alemães. E foi uma humilhação imposta pelos franceses em grande parte, né? Então, os alemães vão até a Inglaterra para firmar uma espécie de acordo, do tipo, vamos invadir a Europa Oriental, nós precisamos disso, que é nosso espaço vital, que é aquele conceito lá do Hatzel, que a gente viu no Pensamento Geográfico, e se vocês prometerem não nos atacar, fica tudo certo, a gente conquista esse território e deixa vocês em paz. E os ingleses disseram, não, de jeito nenhum. Então, vejam, os ingleses não estavam indiferentes a esse processo de expansão na Europa Oriental. Como muitos pensam que a Alemanha poderia destruir a União Soviética, isso seria ótimo porque a União Soviética era comunista. Não, isso seria terrível para a Europa Ocidental. Aí eles não poderiam nunca, jamais conseguir vencer o Império Nazista. Então, o Churchill diz, olha, não é possível, a gente não tem como acatar um acordo desse tipo, e o Ribbentrop responde, né? Nesse caso, a guerra é inevitável, né? Então, já sabia que futuramente essa guerra aconteceria, porque os planos de expansão na Europa Oriental do Império Nazista já estavam claros, né? E os ingleses, logicamente, mesmo sendo a União Soviética comunista, não poderiam ficar indiferentes a esse processo. Então, isso explica também muito a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Mackinder explica ela no sentido de que ingleses e franceses tiveram que, junto com o exército americano, fazer um certo esforço do Ocidente para impedir que a Alemanha tivesse qualquer conquista, qualquer expansão sobre o território russo. Isso, como a gente vai ver, na verdade, é extremamente complexo. As próprias geoestratégias norte-americanas e ocidentais para esse período nos revelam um certo descaso ainda com a União Soviética. Na verdade, em muito durante o período da Segunda Guerra Mundial, parece que se pensou no sentido de que vamos deixar os soviéticos sofrerem o máximo que eles puderem aguentar e depois nós entramos na luta. Porque a principal estratégia dos americanos ou da aliança ocidental, né, foi atacar os alemães pela periferia. Então, uma série de conflitos no norte da África, nessas regiões periféricas do conflito, se generalizaram nesses momentos iniciais da entrada do exército norte-americano no conflito, né? Mais tarde, né, aquilo que ficou famoso como dia D, também vai representar, de fato, a entrada do exército norte-americano no conflito, com fins realmente de atingir o coração dos alemães, que era Berlim. Então, também explica muito da Segunda Guerra Mundial o Mackinder, né? Como essa tentativa de impedir a expansão do Império Russo por conta dessa região que é chamada de Heartland. E vejam, com o fim da Segunda Guerra Mundial, esses estados voltam a existir com os acordos, né? O acordo de Yalta, o acordo de Potsdam, são acordos onde se redefine uma série de fronteiras na Europa, certas zonas de influência, e se percebe que a existência desse cordão sanitário é importante, mas, ainda assim, com um certo problema, né? Porque a União Soviética se projetou por conta da derrota dos nazistas por toda a Europa Oriental. Então, inclusive, tomando metade do território alemão,
né, que vai ser aquela região da Alemanha Oriental, uma região que historicamente é uma região menos desenvolvida, né, com menor presença de indústrias, etc. Mas mesmo assim, representando já um grande perigo para as potências ocidentais. E é nesse momento, então, que o Churchill, né, vai desenvolver a sua famosa... vai fazer o seu famoso discurso acerca da cortina de ferro. O que nos dá a entender que o mundo saiu da Segunda Guerra Mundial, mas está passando agora por um novo conflito, que é a Guerra Fria, né? E isso a gente também vai entender a partir das noções geopolíticas, porque a Guerra Fria, ela pode ser muito bem entendida como a necessidade das potências ocidentais de também conter o Heartland. Ainda está nessa perspectiva. E o fim da Guerra Fria continua nessa perspectiva. Bom, então é isso. Para a aula que vem, a gente vai começar a discutir o Spikeman, né? E fazendo os estudos de casos. Nessa aula, a gente viu Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu peço perdão, a gente viu de uma maneira mais geral, mas o próprio tempo não nos permite se aprofundar tanto nesses conflitos, o que seria maravilhoso, né? E na aula que vem, a gente começa a estudar o Nicholas Spikeman e o Himmler. E quando a gente tiver a capacidade de juntar o Mackinder com o Spikeman, tudo vai se clarear muito mais para vocês. A maioria dos conflitos internacionais vai ficar mais clara. E vejam que isso, para vocês que estão ansiosos com o vestibular, é fundamental numa prova de segunda fase. As teorias geopolíticas têm a capacidade de explicar todos os conflitos regionais no mundo. Então, por exemplo, se cair uma questão relacionada à guerra na Síria, vocês têm condição de explicar ela com base nessas teorias. O caso do Irã, o caso da Birmânia, né, enfim, o caso de Hong Kong, tudo isso vocês vão ter um poder de explicação pelas teorias geopolíticas. Então, vocês não vão ter a necessidade de se aprofundar tanto nesses conflitos locais, regionais, e já vão ter um arcabouço teórico interessante para compreender. Então, para a gente dar uma introduzida geral, já que a gente pegou uns minutinhos do início da aula, o Heartland é essa região, esse coração do nosso planeta, o qual a potência que dominar se projetará como uma grande potência mundial. Quem domina o Heartland domina o mundo. Frase do Mackinder. O Nicholas Spikeman já tem uma outra perspectiva. Ele dirá: aquele que dominar a Himmland dominará a Heartland. E quem dominar o Heartland dominará o mundo. Então, o Nicholas Spikeman vai sugerir uma outra região muito importante. E, na verdade, uma região mais importante que o Heartland. Por quê? Porque quem a dominar já estará dominando o Heartland. E é muito interessante perceber que todos os conflitos, ou a grande maioria dos conflitos que a gente observa, a generalidade desses conflitos se encontram nessa faixa que o Nicholas Spikeman chamou de Himmland. Só para a gente ter uma noção, então, o Heartland seria essa região central e o Himmland seria as fronteiras do Heartland. Então, os conflitos se dão justamente aqui porque dominar as fronteiras do Heartland permite enclausurar o poder do Heartland nos seus limites, ou seja, enclausurar a Rússia nos seus limites do Heartland, né? E, de certa forma, induzir os seus processos políticos, como a gente vai ver. Então, nosso próximo objeto de análise será o Himmland, onde a gente vai buscar compreender aí a gente vai ter capacidade de começar alguns conflitos regionais, compreendendo como essa dinâmica entre Heartland e Himmland gera um eterno conflito ao longo do século XIX e do século XX. Mas é isso, terminamos hoje, então, o Mackinder, e na aula que vem começamos o Spikeman. E aí, a aula que vem a gente já termina a geopolítica, vendo todas as outras estratégias em conjunto, para começar, que agora estamos na reta final, a falar um pouquinho de meio ambiente e das regionalizações. É isso. Pessoal, alguma dúvida, comentário? Assim, isso, Camille. Opa, José, obrigado aí. Eu senti que ficou um pouco confuso, talvez, a aula, porque a gente teve que fazer um apanhado muito geral, mas espero que tenha dado para compreender essas questões que são muito importantes. A Camille diz, sobre as teorias você vai mandando forms? Sim, para todas as teorias eu vou mandar um Google Forms. E olha,
nem todas as teorias, né, nem todos os exercícios, eu vou colocar questões que a gente trabalhou diretamente. Vocês vão ter que pesquisar talvez alguma coisa ou outra, que é muito importante vocês entenderem os conflitos regionais. Claro que vocês vão ter condição de, com base na aula, responder, mas é muito interessante que vocês se interessem também em pesquisar algumas coisas à parte. Mas é isso. Valeu, Pedro, valeu, Camille, valeu aí pelo elogio, Pedro, Camille, todo mundo. E nos encontramos. Olha, eu vou marcar uma aula extra e prometo aparecer essa semana. Não consegui aparecer semana passada porque meu celular quebrou e eu esqueci que tinha aula extra. Eu peço perdão a todo mundo, eu sei que deve ter sido um saco. Mas é isso. Muito obrigado a todos e nos vemos aí essa semana mais uma vez. Até mais, gente.